Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia. E na aula de hoje nós precisamos te apontar as principais diferenças entre os rios de Planalto e os rios de planície. Veja, existem várias formas de se classificar um rio. Você pode classificar um rio de acordo com o seu regime, ou seja, as águas que alimentam e que abastecem os rios. Você pode classificar os rios de acordo com o seu padrão de drenagem em relação ao destino dessas águas dos rios, mas é possível também classificar os rios de acordo com a sua declividade, de acordo com o relevo na qual aquele rio está inserido, né? Então, quando nós diferenciamos os rios entre rios de Planalto e planície, nós estamos, na verdade, analisando a declividade do terreno na qual esses dois rios eles estão inseridos. Tudo bem? Veja, os chamados rios de Planalto são rios associados a um relevo de maior declividade, maior inclinação. E é justamente por isso que uma paisagem típica desse tipo de rio são justamente as corredeiras. São aqueles rios de correnteza mais brava, são aqueles rios de correnteza mais veloz, são aqueles rios de águas mais rápidas, com muitas cachoeiras, muitas quedas d'água. É por isso que, geralmente, os rios de Planalto têm, claro, um potencial natural para a produção de energia hidroelétrica. Lembra, para produzir hidroeletricidade não basta água, precisamos ter água e queda d'água. E aqui nós temos muitos exemplos, repito, de quedas d'água ao longo de um rio planáltico. Então, as UHEs é uma sigla para usinas hidroelétricas. Repito, é o grande potencial natural para esse tipo de rio. No Brasil, predominam os rios do tipo planáltico, predominam os rios com características planálticas. Daí, o grande potencial hidrelétrico no território brasileiro, tá bom? Outro aspecto importante, é possível a navegação em rios com tantas quedas d'água? É possível, não há um potencial natural. Como é que um rio ele vai subir cachoeira ou descer cachoeira? Percebe? É muito mais complexo, é muito mais difícil. Então, para isso, se faz necessário a construção de obras de adaptação, obras que viabilizem o transporte fluvial, a navegação fluvial através dos rios. Essas obras, elas são chamadas de eclusas. Já ouviu falar do sistema de eclusagem? Ou seja, eclusa, a grosso modo, são os elevadores de navios. Então, quando um navio ele quer uma embarcação fluvial, ele quer subir um ambiente de queda d'água, ele entra num compartimento. Esse compartimento ele é fechado, ele vai sendo enchido com água e à medida que o nível da água vai subindo, a embarcação sobe junto e segue o trajeto. Para descer o rio é a mesma coisa. A embarcação fluvial, o transporte marinho, o transporte fluvial, desculpem, o barco, ele vai entrar num compartimento, esse compartimento vai ser fechado e ele vai ser esvaziado de água. E à medida que ele vai esvaziando, o barco ele vai descendo para seguir o seu trajeto. Então, esse tipo de rio planáltico, ele é bom para hidroeletricidade, mas também pode ser utilizado para transporte fluvial, desde que é adaptado através dessas grandes obras de engenharia, o sistema de eclusagem, tá bom? Vale lembrar que normalmente esse tipo de rio, quando você observa ele de cima, são aqueles rios de curso retilíneo, justamente por ter grande declividade. Então são águas rápidas que percorrem um trajeto normalmente em linha reta. Então, rios retilíneos, de canais retilíneos, normalmente estão associados a características de rios de Planalto, tá bom? É bem tranquilo, né? Bom, se você observar o rio de planície, é diametralmente oposto. Os rios de planície estão associados a superfícies mais aplainadas, ou seja, a superfícies de menor declividade. Então, são rios de menor energia, são rios de menor velocidade, são rios de águas mais lentas, são rios mais tranquilos e justamente por isso são rios que têm um potencial natural para o transporte fluvial, para navegação fluvial. São os melhores rios para navegação fluvial justamente pela ausência de quedas d'água, pela ausência de cachoeiras. Só um adendo, só um parênteses,
Vale a pena lembrar que os grandes rios do Brasil e do mundo, na verdade, ele tem ao longo do seu trecho, ao longo do seu, do seu curso, ao longo do seu trajeto, trechos planáuticos e trechos de planície. Você pega o rio Amazonas, por exemplo, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes. Lá na Cordilheira dos Andes. Então, o alto curso do rio Amazonas, ele é planáutico, mas do médio e baixo curso do rio Amazonas, já no Brasil, ele já tem características de planície. Então, na prática, a maioria dos rios, eles conjugam características de planalto em alguns trechos e características de planície em outros trechos. É claro que os trechos dominantes acabam definindo, né, se esse rio é um rio mais de planalto ou mais de planície, tá bom? Outro aspecto importante, esses rios de planície geralmente têm canais associados a águas lentas, então são rios que não percorrem um trajeto em linha reta. Não. Geralmente, rios de planície têm canais meandrantes, canais entrelaçados e canais anastomosados, ou seja, nos três casos, os meândricos, os entrelaçados e os anastomosados são canais associados a águas de baixa velocidade. O meândrico, ele parece uma cobrinha, ou seja, é aquele rio que serpenteia, é aquele rio cheio de curvas e que caracteriza muito bem grande parte do rio Amazonas ou do rio Paraguai lá no Pantanal. Então, ele é um rio todo sinuoso, né? Ele tem contornos bem sinuosos para todos os lados, é um rio de baixa energia, baixa velocidade. Os rios entrelaçados são rios ramificados. Você está falando de canais que, por ser uma zona de baixa declividade, esses canais eles se abrem, eles se bifurcam em vários outros canais que depois eles se encontram. Eles se assemelham muito àquela chamada foz em delta. Lembra da foz em delta? Que é quando o rio em delta, ele se abre, ele se ramifica? Bom, se assemelha a um delta, são os chamados deltas internos, né? Ou seja, são rios que se ramificam, que se abrem e que se encontram. E eles se espalham justamente por ter uma topografia extremamente plana. Enquanto os rios anastomosados, como na verdade todos os rios de planície, têm uma grande carga sedimentar. No caso dos rios anastomosados, há uma carga sedimentar excessiva, num rio excessivamente aplainado. Então, na verdade, os rios anastomosados são filetes de água que se espalham num terreno plano cheio de sedimentos, e esses filetes de água ora se cruzam, ora se separam, ora se cruzam, ora se separam, justamente porque é um volume de água menor num ambiente com muito sedimento, muito aplainado. Enfim, são três tipos de canais fluviais associados à planície, associado à baixa declividade. Tá bom? É isso. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido. Faça leituras, faça exercícios. Um beijo a todos vocês. Tchau.